Vender uma ideia é que nem vender um diamante. Você tem que dar aquela sensação de escassez pro cara que tá do outro lado. Cara, que eu queria voltar, porque essa história do Sidão, eu ainda quero entender, tipo assim, mano, beleza, teve a ideia, fez o PowerPoint, contratou a designer colombiana. Cara, como que vendeu de fato, como que captou essa primeira rodada, e aí depois, pula aí 3 anos, como é que completa esse Sidão num momento que tem muito menos liquidez, ou melhor, tem liquidez pra caceta pra AI, né, mas se você não tá na bolha reduzida de AI, cara, não tem dinheiro pra ninguém. Como é que vocês conseguiram completar isso? Como é que foi o finalzinho? Botou AI no PPT, pô. Não é mentira não, não é mentira não. Não, isso daí era condição, assim, pra gente sair pra rua, AI tinha que ter. Alguma coisinha tinha que ter ali. Mas assim, eu acho que até no primeiro seed a gente fez bem sistemático, assim, né? Acho que o pessoal da Latitude, tinha um cara lá, acho que era o Jason Ye, que falava bastante sobre o processo de captação, e a gente meio que seguiu, né? A gente gosta de brincar que a gente pega alguns benchmarks, algumas coisas que a gente estuda e azeita para ser o Trini Way to do, né? E eu acho que assim, a gente foi bem sistemático no primeiro seed e bem sistemático nesse segundo, né? Então, primeiro, montar uma tese, uma lista assim de bastante investidores com tiers e definir ali, né, tier 1, tier 2, tier 3, e definir por que eles eram esses tiers. Então, por exemplo, a gente botou lá, investiu em varejo, é um selo, investiu em varejo no Brasil, é selo 2, tamanho de cheque. Então a gente foi olhando assim, hoje você tem 400 fundos, né? Então a gente fez uma lista gigante de fundos com base em premissas. Mas calma aí, procurando na internet? Tipo, Crunchbase, como é que faz essa lista? Então, Crunchbase, né? Acho que a primeira é Crunchbase, Dealbook. Hoje em dia o meu pai tá fazendo uma rodada agora, você bota lá no Gemini e te cospe assim, centenas de fundos. Mas na época foi Crunchbase, Dealbook, os VCs que a gente era próximo, a gente perguntava também se a gente se encaixava ali nos critérios. E aí, quando você entra no processo de capital raising, né? Muitas vezes os VCs se falam, querem trazer de um para o outro e eles vão indicando você para esses outros VCs. Então você vai criando uma lista maior desse pipeline de fundos. Mas então a gente listou, né, esses fundos, fomos ordenando eles por critérios, montamos o nosso deck, e aí primeiro a gente começou com os fundos ali, Tier 3, que a gente, acho que é o Brian até que fala isso, né, para afiar o machado do discurso, azeitar o discurso, a dinâmica entre nós dois, para ver qual que é a melhor forma de estar apresentando a ideia da Trínio, entender quais são as perguntas, para depois estar indo ali para o Tier 2, Tier 3. Volta e meia as pessoas me ligam, querem falar sobre Capital Raise e ficam muito obcecadas no deck. Sempre é culpa do deck, cara. É muito engraçado isso. E acho que assim, o deck é o 0,5%. Acho que o processo é muito mais importante, tento passar essa mensagem, de condensar realmente essas reuniões. Por quê? Eu acho que principalmente quando a gente está no campo da ideia, vender uma ideia é que nem vender um diamante, né? Então você tem que dar aquela sensação de escassez para o cara que está do outro lado. Se você fala com uma pessoa, né, e volta para ela daqui a 5 meses para perguntar, e aí, você tem um update do investimento? A sensação de escassez é nula, né? Então, a importância de você condensar essas conversas num período curto de espaço é de você criar fatos geradores para estar voltando para essas pessoas que você está conversando e falar, olha, aqui, acabei de ter um fundo interessado. Como que está aí o processo de vocês? Pô, sabe aquele amigo que você introduziu? Que você falou que talvez interessaria também? Ele acabou de dar o go ahead. E aí, como que tá aí o processo da Trínio internamente? E o ideal é você receber ali, lógico, um term sheet e falar, olha, galera, estamos aqui um term sheet, vamos fechar a rodada, estamos aqui com um fundo que a gente gosta pra caramba, quem quiser entrar é nas próximas 2 semanas. Daí todo mundo que foi snob com você passa a ser seu melhor amigo, né? Volta todo mundo. Então, assim, eu acho que esse papel de gerar escassez, principalmente quando está no campo da ideia, ele é super relevante
ali na hora de tentar maximizar ali os teus objetivos, né? E para isso você tem que estar condensando o máximo de reuniões possíveis num período muito curto. Na nossa primeira rodada, né, o Theo e eu, a gente estava 100% full time em capital raising, né? Eu sei que isso acaba se tornando muito mais difícil ali, principalmente quando a pessoa não tem um time grande e ainda tem que estar ali muito perto da operação. Você fazer 3, 4 reuniões por dia durante um mês acaba consumindo muito, muito tempo. Mas esse processo foi basicamente o mesmo aqui nessa segunda rodada. O que a gente fez foi esperar um pouquinho mais para ter uns KPIs bons. A gente monitorava bastante ali o nosso funil e estávamos bem confiantes que o crescimento estava vindo. E aí a gente saiu para a rua falando, putz, agora a gente vai fazer o máximo de reuniões possíveis com esses fundos que a gente está abordando. E no limite a gente vai ter um fato gerador que vai ser o mês seguinte, vai estar crescendo 5 vezes ano contra ano, porque ali o pipeline de B2B acaba sendo uma coisa um pouco mais fácil de prever. Se você gostou desse corte, já aproveita e se inscreve no canal e assiste o episódio completo.